e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as grandes navegações. Mas antes da gente realmente entrar nessa história, né, nessa fofoca histórica, eu queria ressaltar alguns pontos. Primeiro, eu gostaria de pedir, como eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco mais longo que o normal, porque é um assunto muito... Eu quero falar, detalhadamente desse assunto, então ele vai ser um pouco mais extenso, não vai ser muito um resumo, e sim realmente uma aula. Então, como o vídeo vai ficar um pouco longo, só pra você não esquecer, já deixa o like e se inscreve aqui no canal. E caso você tenha alguma dúvida também ao longo do vídeo, pode comentar que eu vou responder. Segundo aviso que eu gostaria de falar é que as grandes navegações, o principal foco delas, pelos europeus, foi a busca de novos caminhos para chegar nas Índias e atrás das especiarias. Só lembrando que nesse período a gente vai ter que o Império Turco-Otomano ele vai ter bloqueado a passagem ali do Mar Mediterrâneo. E vai proibir, né, e vai limitar e proibir que os europeus ocidentais ultrapassem pelo Mar Mediterrâneo e cheguem nas Índias. E então ali os países europeus ocidentais, principalmente a Espanha e Portugal, vão tentar achar novos caminhos para chegar às Índias. A gente vai ter o périplo africano, a gente vai ter que a Espanha achava que dava para cruzar o mundo, né, horizontalmente. E só lembrando que as Índias vai incluir a China, vai incluir realmente a Índia, vai incluir vários países ali também do Sudeste Asiático. Então meio que as Índias não é só a Índia que a gente conhece hoje em dia, mas todo esse leste asiático, né, mais essa parte da Ásia. E outro ponto que eu gostaria muito importante ressaltar aqui, muitas vezes com as grandes navegações a gente vai ter o achamento da América. A gente não pode falar descobrimento porque a gente sabe, né, que aqui na América, antes dos europeus sequerem pensarem, né, pensarem que existia um continente além do deles, já existia pessoas e diversos povos vivendo aqui nas Américas, diversos indígenas que a gente fala hoje em dia, né, diversos nativos americanos vivendo daqui. E cada grupo, né, cada sociedade, cada comunidade vai ter sua própria cultura, vai ter suas próprias crenças, vai ter suas próprias visões de mundo, suas próprias línguas. A gente também vai ter grandes civilizações como os incas, maias, astecas. Então a gente não pode ter essa visão eurocêntrica que durante muito tempo se predominou nas escolas de ver a América como um único grupo, em que os indígenas algo muito homogêneo, porque a gente sabe com os estudos, né, que a gente tem uma grande variedade cultural, linguística, de crenças, até de etnias aqui na América. Então o termo correto, mais adequado, né, não é descobrimento, não, é achamento, porque pelos europeus, né? Porque não tem como você descobrir algo que já existe, né? Algo que já foi descoberto. Então é isso, esses são os pontos principais. Eu sei que esse ficou um pouco longo, mas acho que foi muito importante esses recados. Então é isso, vambora! Então, gente, antes da gente realmente começar, eu gostaria de só relevar que a gente vai falar sobre a visão dos portugueses nas grandes navegações. Ou seja, a gente vai focar mais ali no achamento, né, do Brasil pelos portugueses, sobre como Portugal, né, começou as grandes navegações. E só lembrando que os dois principais estados, né, países das grandes navegações vão ser a Espanha e Portugal. A Holanda também vai ter um papel, nos Países Baixos também vão ter um papel muito importante, só que os principais ali, tipo, impérios, né, que vão ser criados, vai ser Portugal e Espanha. Então, vamos lá. Antes da gente realmente começar as navegações, eu gostaria de dar uma contextualizada no século anterior às grandes navegações. As grandes navegações começaram ali no século no século XV, ou seja, em 1400 e pouquinho, mais especificamente ali na metade do século XV. E no período anterior às grandes navegações, no século XIII, a Europa vai estar vivendo um momento muito caótico. Então a gente vai ter muitas crises, a gente vai ter crise de fome, crise climática, crise de guerra, a gente vai ter as cruzadas, a gente vai ter as guerras dos 100 anos, a gente vai ter muitas guerras.
E a gente vai ter também a gente vai ter também a peste bubônica, né? A peste negra, que vai matar ali muitos europeus também. Então a Europa vai estar vivendo momentos de caos. E além disso, a Europa vai estar passando pelo Renascimento. Só lembrando que o Renascimento foi um movimento cultural, artístico, social em que a Europa passou e que foi meio que a transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? E grandes impérios também, né? Grandes reinos vão acabar caindo. Por exemplo, o Império Romano Oriental, que é o Império Bizantino. Ele também vai cair pelos turcos otomanos. Então vai estar acontecendo tudo isso. E um dos principais fatores das grandes navegações foi esse renascimento científico. Por quê? Porque agora com o renascimento científico, a gente vai ter essa visão de mundo que passa a ser mais antropocêntrica, mais científica, sabe? A gente vai ter mais estudos científicos, a gente vai ter Galileu Galilei, a gente vai ter Leonardo da Vinci. Então a gente vai ter realmente uma grande apreciação pela ciência, que a ciência realmente não vai... a ciência como ciência vai surgir um pouco mais pra frente. Só que a gente vai ter essa visão do mundo mais científica, sabe? E vai passar então desse teocentrismo mais pro antropocentrismo, pro humanismo. E também é importante falar sobre o surgimento dos Estados Nacionais. Por quê? Porque os primeiros países a se unirem vai ser Portugal e Espanha. Por quê? Porque na Idade Média, lembra que a gente estava vivendo um período de feudalismo. Ou seja, a gente vai ter, ao invés dos reinos serem unificados com o rei mandando em determinado território, a gente vai ter os feudos. Então, por exemplo, a França, no século XIII, no século XIV, ela vai estar dividida em feudos, então meio que cada território vai ser de um nobre e cada nobre vai poder mandar nesse feudo. Então o rei não tinha domínio sobre o seu próprio território, né? Então a gente não tinha essa centralização política e econômica, o que dificulta para um país ele realmente se desenvolver como uma potência. Só que Portugal e Espanha, eles vão se unificarem mais rápido. Eles vão ser os primeiros países europeus vão ser as primeiras nações, né, a realmente se unificarem, centralizarem seu poder na mão de um rei, centralizarem sua moeda, porque é muito importante para o comércio, centralizarem, tipo, ali na sua área mais militar também, uma única figura, né, do monarca, da realeza, e isso foi imprescindível para Portugal surgir como uma nova potência na Europa. Agora, falando um pouco mais especificamente sobre Portugal, é importante lembrar que durante muito tempo, realmente muito tempo, mais de um século, a Península Ibérica, que é onde fica Portugal e Espanha, foi dominada, né? Teve essa presença ali, uma grande muito forte do Império Mouro. O Império Mouro era o Império Árabe Muçulmano, né? Em que a gente vai ter ali, né, com o surgimento do islamismo, o islamismo vai crescendo, vai se espalhando muito rapidamente e muito fortemente, e aí vai surgir ali no Oriente Médio o Império Árabe Muçulmano. E aí o Império Árabe Muçulmano foi crescendo, foi se espalhando, conquistou muitos territórios no Oriente Médio, muitos territórios no norte da África, e no caso da Europa, teve muita presença muito forte no sul da Península Ibérica. Então, durante muito tempo, Portugal, Espanha uma parte da Espanha foi dominada pelo Império Mouro. E até hoje a gente pode ver restícios disso, principalmente na própria cultura portuguesa, até na própria cultura do sul ali da Espanha e até na própria arquitetura ali, né, do sul de Portugal, do sul da Espanha. Então a gente teve esse domínio, né, dos mouros na Península Ibérica. Então, como que Portugal surgiu? Portugal surgiu com pequenos reinos, né, cristãos germânicos se unindo e expulsando os mouros do seu território. Então foi assim basicamente que Portugal surgiu. Caso você queira um vídeo mais detalhado, eu posso fazer especificamente sobre o surgimento de Portugal. Aí o que acontece? Lembra que eu falei que durante o Império Mouro, né, o Império Árabe Muçulmano, ele vai se expandir, vai ser um império muito forte, e ele vai durante muito tempo dominar ali, né, o norte da África, o sul ali da Península Ibérica. Então, o infante Dom Henrique, que era meio que o rei de Portugal nessa época, ele vai encontrar as cartas náuticas que eram, nesse período os árabes eles tinham um domínio muito
eles tinham um domínio muito grande marítimo, né? Eles faziam muito comércio, então eles tinham experiência, né, com navegações. E aí, o infante Dom Henrique vai encontrar essas cartas náuticas e vai estudar elas, né? Vai também pedir ajuda, né, para alguns árabes ali, para estudarem essas cartas e ajudar ele a desenvolver, né, os navios portugueses. E aí ele até vai fundar a escola de Sagres, a tão famosa escola de Sagres, que era uma escola de estudos dos pensadores estudiosos árabes que estudarão as cartas náuticas, técnicas marítimas dos árabes e vão traduzir essas cartas, né, com esse conhecimento, né, que os árabes tinham para o português. E com isso, a gente vai ter um projeto das evoluções, a gente vai ter ali um projeto, né, e uma evolução dos equipamentos marítimos e náuticos portugueses. E aí, por exemplo, Portugal vai dominar uma ilha muito importante que vai invadir a ilha de Ceuta, que vai ser, tipo assim, um marco para virada, tipo, do conhecimento de Portugal sobre navegações. Porque nessa ilha de Ceuta, que é ali um pouco também no norte da África, que eles vão encontrar as cartas náuticas que eram dos árabes. Então é nessa ilha de Ceuta que eles realmente, na ilha de Ceuta, que eles vão dar essa virada, né, no desenvolvimento náutico deles. E aí, também nessas ilhas, né, e aí Portugal, né, na ilha de Ceuta, ele vai encontrar esses documentos, nessas cartas náuticas. Então ele agora, né, com esses documentos, né, que são árabes, eles vão conseguir dar um up nos equipamentos náuticos deles. E aí a gente vai ter, tipo, nesse caminho, né, ao redor, né, do continente africano, principalmente ali no sul, nessa parte do Oceano Atlântico, no sul da África, a gente vai ter uma região que tem muitas tempestades. Muitas ondas fortes. Então ali, quando os navios tentavam cruzar aquela região, chamado Cabo das Tormentas, e mais tarde conhecido como Cabo da Boa Esperança, eles acabavam naufragando. Então, por isso que demorou para Portugal realmente chegar nas Índias. Só que em 1488, Bartolomeu Dias vai conseguir ultrapassar esse cabo, e aí ele vai fazer navegação de costa a costa, né? E aí ele vai conseguir chegar no Périplo Africano. E aí, em 1598, Vasco da Gama vai conseguir chegar em Calicut, na Índia, onde atualmente na Índia, e assim Portugal vai conseguir realmente terminar o Périplo Africano, vai conseguir dar essa volta, né, ao redor do litoral africano e vai se tornar a maior potência da época. Mais tipo, econômica. Por quê? Porque quando o Vasco da Gama volta para Portugal, ele volta com navios cheios de especiarias, então eles enriquecem muito com isso. E em 1492 a gente vai ter também o fim da Guerra de Reconquista. A Guerra de Reconquista vai ser também com os reinos germânicos cristãos reconquistando, né, os territórios da Península Ibérica dos mouros. E aí vai ter a unificação do reino de Castela e Aragão, e vai surgir a Espanha. E aí em 1492, né, só lembrando, tipo, que a Espanha, um dos objetivos dela, se Portugal pensava que conseguiria chegar às Índias ao redor da África, ao redor do litoral africano, a Espanha achava que, porque o mundo, nesse período já sabia que o mundo já tinha essa ideia de que o mundo ele não era plano, né? Ele era uma esfera, né? Uma esfera, que hoje em dia a gente sabe que tem um tamanho geóide, mas que ele era uma esfera, ou seja, tem como chegar através do oceano de uma ponta da Europa até o leste asiático. Então eles achavam que se Portugal seguisse reto, eles chegariam do outro lado na Ásia. Só que nesse meio, né, não deu muito certo, porque essa estratégia da Espanha, porque eles acabaram cruzando com a América, né? Só que, tipo, aí que surge, né, a ideia de, porque o achamento da América foi sem querer, né? A gente não foi nada, os europeus não sabiam que a América existia. Só que é mentira, né? Porque
a gente, né, tipo, os historiadores, estudando mais profundamente, eles se tem agora mais uma hipótese mais verdadeira, que na verdade os europeus já sabiam que existia a América. Porque, tipo, os europeus não foram os primeiros, os portugueses e os espanhóis não foram os primeiros que chegaram na América, né? E tiveram recontato, né, com os povos que aqui tinham, com os nativos americanos. Há registro de que os chineses já tenham chegado na Europa antes dos europeus. Na Europa tenham chegado na América antes dos europeus, porque eu não lembro se foi na América Central ou na América do Norte, mas que encontraram os ideogramas chineses, né, ali, né, nessas partes da América do Norte e América Central. E também há registro de que os vikings, tipo, antes do século XI chegaram na América também, ali na região, né, da América do Norte, no norte dos Estados Unidos, no sul do Canadá, enfim, ali. Então, já tinha essa ideia, tipo, tem ali, deve ter alguma coisa além, né, do Oceano Atlântico, deve ter algumas novas terras. Então, meio que essa ideia de que os europeus acharam sem querer a América não cola muito bem atualmente. Aí, mas Cristóvão Colombo, ele não tinha ideia, né, que ele chegaria nesse continente. Quando ele chegou em 1492 na América, ele achou que tinha chegado realmente nas Índias, né? Talvez ele pudesse ter essa ideia que tinha algo além, só que quando ele chegou na América, ele achou que eram as Índias. Ele viu então os primeiros povos que ele viu, quando chegou na América, ele chamou de aí estão as Índias, então isso aqui é o quê? Isso aqui são os índios. Pega até hoje, né? E ele morreu pensando que tinha chegado nas Índias. E aí, tipo, quando ele ficou um pouco, né? Ficou um pouco na América, depois ele continuou sua trajetória. Aí, mas antes de ele continuar, ele enviou, tipo, uma pessoa para avisar o rei da Espanha, né? Porque quem realmente investiu, né, na viagem do Cristóvão Colombo, quem que financiou as viagens do Cristóvão Colombo foi a Espanha, né? Porque o Cristóvão Colombo já tinha tentado pedir financiamento para vários reinos, inclusive para Portugal, mas quem que foi o rei que investiu? Foi a Espanha. Aí quando, tipo, esses mensageiros do Cristóvão Colombo falou pro rei da Espanha que tinha chegado nas Índias, ele estranhou. Por quê? Porque quase teve uma briga, uma intriga entre Portugal e Espanha, porque a Espanha falou que tinha chegado nas Índias, né? Só que aí o Dom João II de Portugal ficou muito bravo por ele ser taxado como mentiroso, que na verdade ele tinha chegado nas Índias primeiros. E por ser estudiosos falarem que não tinha. E porque em Portugal a gente tinha essa ideia de que não tinha como dar a volta, né, ao redor do globo, porque tinha um continente ali, né? Então o rei de Portugal achou que ele foi tratado como mentiroso, né, pelos seus estudiosos. Mas aí a igreja interviu e apaziguou isso. E aí em 1493 a gente vai ter a intracoiteira, que vai ser, né, que a igreja vai dividir essas novas terras descobertas entre Portugal e Espanha. Só que aí nesse primeiro tratado a igreja errou, porque meio que Portugal ficou só com água. Aí agora ele delimitou em 1494 o Tratado de Tordesilhas, que agora é 360 léguas da ilha de... Esqueci o nome da ilha, mas ela tá aqui na tela. A 360 léguas a oeste da Espanha e a leste, e o resto a leste é de Portugal. Só que Portugal quer mudar muito isso e requisita com mais violência um novo tratado. Por quê? Porque Portugal ficou com muito pouco. Eles foram lá ver, depois, tipo, os portugueses foram ver esse novo tratado e eles viram, tipo, que eles ficaram com muita pouca terra em comparação à Espanha. Aí em 1498, gente, desculpa, Vasco da Gama chegou nas Índias não em 1488, mas em 1498. E aí em 1500 o Pedro Álvares Cabral vai chegar aqui no Brasil, né? E ele vai passar, além do Brasil, né? Além dele vir pro Brasil, ele vai passar também por outros territórios até chegar também ali nas Índias, depois até chegar nas Índias.
Então, e também Portugal, nessa viagem de Pedro Álvares Cabral, ele estava indo, o objetivo dele era as Índias. Então, sim, os espanhóis já tinham encontrado a América, né? Já tinha achado a América. Só que Portugal, essas embarcações de Pedro Álvares Cabral, o objetivo não era vir para a América, e sim para as Índias. Só que ali mais ou menos no noroeste da África, ali onde fica as Ilhas Canárias, você tem que ter uma boa navegação para passar ali. Tem que ter boas técnicas marítimas para passar ali. Por quê? Porque ele tem muita tempestade. Aí, o Pedro Álvares Cabral, ele era muito experiente, ele era uma pessoa, tipo assim, muito experiente. Só lembrando que a coroa portuguesa, ela investia em expedições, financiava expedições que, tipo, era quase certeza 100% absoluta que tudo daria certo. Por quê? Porque a coroa financiava essas expedições com dinheiro público, então ela não podia financiar qualquer coisa. Por isso que era tão porque a gente tem muitas expedições da coroa oficiais para as Índias, porque a coroa tinha que ter muita certeza, sabe? E tinha que colocar, né, seu dinheiro em boas pessoas, investir em algo mais certo. E Pedro Álvares Cabral era um ótimo, não era marinheiro, né, mas tipo explorador marítimo, né? Só que aí, por causa dessa tempestade ali no noroeste, perto do noroeste da África, ele vai dar uma volta, mas dá uma volta muito grande e vai chegar ali, né, no nordeste do Brasil hoje em dia. Agora vamos falar um pouco da presença de Portugal na África, né, no litoral africano e ali na Ásia, né? Então, de primeiro momento, Portugal não tinha interesse na América, sabe? Ele realmente estava se importando com as Índias. Ele encontrou o Brasil, só que Portugal encontrou o Brasil, ele até veio aqui, só, tipo, não foi o objetivo dele, sabe? Ele fez aquele tratado de Tordesilhas, só que o objetivo de Portugal naquela época não era o Brasil, né? Não era colônia, essas colônias na América. Na verdade, ele nem tinha realmente uma colônia, né? Então, na verdade, Portugal só foi se importar com o Brasil a partir de 1530, né? 1536. Por quê? Porque aí o comércio nas Índias vai acabar caindo aos poucos. E aí, tipo, Portugal agora tem que encontrar uma nova forma de enriquecer, de explorar, né? E aí vai vir pro Brasil. Só que de primeiro momento, ele se importava mais com a África e com as Índias. E aí as colônias africanas, né, de Portugal. Aí ele vai ter muitas colônias portuguesas na África, né, nas Ilhas Canárias, nas Açores, Medeiros, São José, Porto Príncipe, Cabo Verde. E a gente não vai ter colônias no Brasil nessa época, como eu disse. E Portugal vai trabalhar com um sistema de organização, né, de administração chamada capitanias hereditárias. Por quê? Porque era uma forma mais fácil de organização. Porque ao invés do rei administrar Portugal e também suas colônias na África, ele na Ásia, como eram muitas regiões, ele vai delimitar, cada colônia vai ficar com uma pessoa de confiança do rei. E aí essas pessoas de confiança do rei que ficavam com esses territórios eram chamados de capitães donatários. E essas regiões de capitanias hereditárias, né? E quem ficava com isso? Pessoas de confiança do rei, da alta burguesia e da nobreza. E as características dessas colônias, né, nas ilhas africanas e na costa oeste. Elas eram muito urbanizadas, por quê? Porque lembra que os povos africanos, eles não eram tipo, somente ali, né, do litoral, eles não eram civilizados, eles não eram bárbaros como essa visão eurocentrista, etnocêntrica europeia tinha, sabe? Eles eram muito comerciantes, eles eram urbanizados. Então, quando Portugal conquistou esses povos, eles acabaram, às vezes, nem precisavam nem construir cidades ou sedes, porque já existia ali, né? Então, eram áreas muito urbanizadas, o conhecimento da sociedade local ao processo capitalista. Então, eles transformaram. Então, tipo, a sociedade tinha esse pensamento de comercial, né? Comerciante, igual de Portugal. A gente também vai ter o plantio de cana-de-açúcar, os engenhos e muitas estradas e portos.
E as colônias asiáticas. As colônias asiáticas portuguesas vai ser Macau, Macau, que é tipo Las Vegas do Oriente. A gente vai ter Goa na Índia, a gente vai ter Ceilão, que é hoje em dia Sri Lanka, e a gente vai ter regiões na Indonésia e nas Filipinas. E para extração de especiarias também. As características também eram áreas urbanizadas, altamente urbanizadas, porque desenvolvidas. Lembrando que também nas ilhas a gente vai ter muito comércio, né? Então a gente vai ter muitas cidades. Não era só os europeus que tinham cidades, né? Não vamos ter essa visão etnocêntrica, eurocentrista. A gente vai ter uma população capitalista também, porque do comércio. A gente vai ter portos, cidades e estradas, justamente que os próprios nativos fizeram por causa desse alto comércio que eles faziam antes dos europeus chegarem. E também especiarias. E também as capitanias hereditárias. Tá, as capitanias, tipo, é uma coisa ênfase. Quando Portugal vai se importar com o Brasil, quando ele for se importar com o Brasil, ele vai aplicar as mesmas estratégias que ele aplicou nas suas outras colônias. Então o rei, né, vai implantar no Brasil as capitanias hereditárias. Só que a gente sabe que as capitanias hereditárias no Brasil não vão dar certo. Só que tipo, ao contrário do que aconteceu no Brasil, na Ásia e na África, isso deu muito certo. As capitanias hereditárias realmente funcionavam. Justamente porque meio que as capitanias hereditárias, elas funcionavam porque as colônias africanas e asiáticas que Portugal tinha, eles já tinham essa pegada, essa cultura comercial capitalista que os portugueses tinham. Então deu muito certo nesses territórios, mas aqui no Brasil não vai dar. Vão ser duas, né, que não vão dar certo. Que é São Vicente, por aí. Enfim, a gente vai ver mais pra frente, né? E aí, então, como eu disse, entre 1520 e 1525, a gente vai ter ali, né, a falência dos negócios da Índia, né, essa falência do comércio, de especiarias das Índias. E agora, o comércio, os negócios das Índias era a principal exploração, principal meio de riqueza de Portugal. Só que isso aí vai acabar, então Portugal vai precisar de novas maneiras de conseguir seu ganha-pão, né. E aí eles vão... E também lembrando que também essa falência vai acontecer porque não vai ser só Portugal e Espanha agora que vão ter o domínio, né, dessas rotas para as Índias. Por quê? Porque outros países, França, Inglaterra, Holanda, vão depois do fim da Guerra dos 100 anos, eles vão começar a se desenvolver e vão também conseguir ter grandes embarcações. A Holanda agora vai ser a nação, o estado com melhores técnicas de navegações. E Portugal, ao contrário, ao invés de se ir modernizando, melhorando suas técnicas de navegações, vai ficar nas antigas mesmo do século XV e não vai se modernizar. Então ele vai ficando para trás. E aí agora vai ter uma grande concorrência. Então, como agora muitos países estão indo para as Índias, meio que o preço das especiarias vai abaixar muito, vai decair. Então não vai as especiarias agora não vão ser aquele tesouro super caro que dá muito dinheiro. Então, e também a gente vai ter ataques por exemplo, a Inglaterra, né? Antes dela ser a potência marítima que a gente vai conhecer, mais no século 17, 18, 19, eles tinham o meio que... Como é que eles vão conseguir especiarias? Roubando. Eles muitas vezes roubavam de navios. Então também os navios portugueses vão ser roubados pela própria Inglaterra, né, com muitos navios ingleses, e por piratas também. Então agora a coroa portuguesa vai ter que mandar os navios atrás das Índias e também navios militares para proteger esses navios. Então o negócio ficou ainda mais caro. E aí a gente vai ter uma crise econômica portuguesa, porque eles só tinham uma atividade comercial. E aí agora que a partir, né, a partir de 1930, eles vão começar a ter foco pro Brasil. E aí a gente vai pro Brasil para colonial. Eu vou deixar essa parte do Brasil para colonial para fazer, para parte 2 desse vídeo. Então, caso você tenha gostado, deixa seu like. Eu provavelmente vou postar a segunda parte amanhã, né, que é do Brasil para colonial. Então é isso. Um beijo para vocês, eu espero até amanhã.